Olá, galerinha Gnugei, tudo bom com vocês, galerinha? Vamos lá para mais uma das nossas aulas e atividades online. Hoje nós vamos continuar falando do cenário do Brasil, né? Na aula passada nós falamos do período joanino e nesta aula nós falaremos sobre o governo de Dom Pedro. Então, bora lá para a nossa aula, módulo 5, a partir da página 200, tá? Bem, primeiro reinado, Dom Pedro I no poder. Esse primeiro reinado, que vai de 1822 a 1831, ele vai ser marcado por uma série de conflitos de interesses. De um lado, galerinha, você vai ter um grupo que deseja preservar as estruturas socioeconômicas vigentes. Então, a gente falou dos latifundiários, né, da escravidão. Então, essas estruturas socioeconômicas para um grupo precisavam ser preservadas. Do outro, você vai ter Dom Pedro, que pretende aumentar e reforçar o seu próprio poder, evidenciando uma constituição outorgada, imposta, e um poder moderador, que era um poder exclusivo do imperador. Bem, o reconhecimento político do governo de Dom Pedro não foi obtido pacificamente, tá? Então, o Brasil ele se tornou independente? Sim, politicamente sim, porém, né, ele encontrou resistência para o reconhecimento dessa independência dentro do Brasil e até mesmo fora, né, na política interna como na política externa. Ainda fiéis às autoridades de Lisboa, alguns governadores das províncias não reconheciam a independência do Brasil, então fizeram a oposição ao processo de independência. Nós temos algumas províncias, Grão-Pará, Maranhão, Piauí, Bahia, Cisplatina, foram os principais focos de resistência, né? Eles não queriam reconhecer a independência do Brasil. Então, para isso, para fazer frente às tropas lusitanas, Dom Pedro vai recorrer a alguns mercenários estrangeiros, e aí o foco de resistência maior foi na Bahia, onde havia a maior concentração de portugueses, né? Mas aí em 2 de julho de 1823, ele consegue retomar a Bahia e consegue retomar, né, as outras províncias e obrigar essas províncias a reconhecer, sim, a independência do Brasil. Então, quando ele soube desses movimentos contrários ao seu governo, ele vai ordenar a aquisição de navios, ele vai contratar militares, e diversas tropas são organizadas para ir a essas províncias e consolidar os territórios e manter a supremacia política, manter a unidade territorial do novo país. Bem, uma vez que ele venceu a resistência interna, né, aqueles que não queriam aceitar a independência do Brasil internamente, ele vai buscar o reconhecimento externo, né? Ele agora estava preocupado em fazer com que outras nações reconhecessem a independência do Brasil. Então, a primeira nação a reconhecer a nossa independência foi os Estados Unidos, em 26 de maio de 1824. E foi o primeiro país a reconhecer oficialmente a independência da nossa nação. Porém, gente, lembrando que aqui esse reconhecimento havia sim um interesse de os Estados Unidos manter com o Brasil transações comerciais, tá? E aí, decorrente daquela doutrina de Monroe, a América para os americanos, né? Eles usaram essa estratégia e trouxeram esse ideal, né? Essa ideia para o reconhecimento da nossa independência. Mas eles têm, sim, interesses em manter relações comerciais com o Brasil. Bem, o reconhecimento português também veio, né? Mas esse reconhecimento só veio por meio de uma pressão da própria Inglaterra. E esse reconhecimento ocorreu por volta de agosto de 1825, através do Tratado Luso-Brasileiro. Bem, Portugal ele concordava com a emancipação brasileira, mas ele disse que só concordaria se ele recebesse uma indenização. E essa indenização ficou concordado em 2 milhões de libras esterlinas. Esse dinheiro, né, foi
Dom Pedro pagou esse valor para a Inglaterra, para Portugal, fazendo a correção, e ele pagou a Portugal, porém, esse dinheiro foi um empréstimo feito pela Inglaterra. Como Portugal tinha uma dívida externa muito grande, né, com a Inglaterra, esse dinheiro não chegou a sair de Londres e Portugal reconhece a independência do Brasil, tá? Bem, o terceiro país a reconhecer a nossa independência foi a própria Inglaterra. Ele reconhece o Brasil como independente a partir de janeiro de 1826, mas ele também fez algumas exigências. Ele exigiu a renovação do Tratado de 1810 por mais 15 anos. Vamos lembrar que esse tratado, ele manteve o privilégio das tarifas alfandegárias, né, de 15%. Então, a Inglaterra queria sim manter essa tarifa alfandegária e garantir também, né, que ele queria a garantia de que o Brasil ia extinguir o tráfico negreiro. Algumas elites agrárias não concordaram, provocou algumas reações, mas a Inglaterra reconheceu a nossa independência mediante a esses acordos, tá? Bem, o primeiro ato político importante de Dom Pedro, após a sua coroação, é a convocação da Assembleia Constituinte. Lá na aula passada, nós falamos que ainda em 1822 ele já tinha intenção de convocar uma Assembleia, então já havia intenção de escrever uma Constituição para o Brasil, né? Bem, essa Constituição também será o seu primeiro fracasso, porque havia uma forte divergência entre deputados brasileiros e o próprio soberano, o próprio imperador, que exigiam um poder pessoal superior aos dois poderes, que eram legislativo e judiciário. Bem, a Constituição acaba sendo uma Constituição outorgada, uma Constituição imposta, que nós veremos mais adiante. Bem, contra essa decisão, né, desse poder, dessa Constituição, desse poder centralizador, a gente vai ter algumas províncias do Nordeste se rebelando. E a província que está liderando esse movimento é Pernambuco, né? Essa revolta ficou conhecida como a Confederação do Equador e ela vai ser severamente reprimida por tropas imperiais. Falaremos mais dela adiante, tá? Bem, aqui vocês estão vendo uma imagem, um desenho de pessoas saindo às ruas, né, durante a Confederação do Equador. Bem, gente, sobre a Constituição do Império. Dom Pedro ele vai nomear um Conselho de Estado formado por 10 membros que ficam responsáveis por redigir a Constituição do Brasil. Após ela ser apreciada pelas câmaras municipais, ela foi outorgada, ela foi imposta em 25 de março de 1824. Então, a Constituição imposta quer dizer uma Constituição que não houve discussão, que não houve debate, não é? Então, ela foi imposta. Então, nessa Constituição, você vai ter um governo monárquico, unitário e hereditário. Você vai ter o voto censitário, que era um voto baseado na renda, o indivíduo só votaria se tivesse determinada renda, e aqui quem vota é o homem, tá? A mulher ainda não vota, homens a partir de 25 anos. E o voto também não é secreto aqui, tá, gente? Nessa nossa primeira Constituição. As eleições são indiretas, o catolicismo é a religião oficial do Brasil, há uma submissão da Igreja ao Estado e nós temos também os 4 poderes, que é o executivo, legislativo, judiciário e moderador. Lembrando que o moderador era exclusivo do imperador e ele poderia dissolver ou acabar com qualquer decisão dos demais, quaisquer decisão dos demais poderes. Bem, esse é o organograma da Constituição de 1824, quando o imperador reinava absoluto sobre os outros poderes do império. Então, você tem os outros poderes, no entanto, o poder moderador está aqui acima, né, de todos. A Confederação do Equador. Bem, gente, falamos aqui que foi um movimento político ocorrido em 1824 na região Nordeste. Por que esse movimento ocorreu?
Bem, Pernambuco, né, era uma região que já sofria com a centralização política do governo de Dom João. Então, o que era esse poder centralizador? O governo ele se preocupava com a região de São Paulo e Rio de Janeiro. E as demais regiões do Brasil, inclusive Pernambuco, estavam esquecidas, estavam sofrendo com a crise econômica. E no caso de Pernambuco, essa crise estava crescente desde a expulsão dos holandeses, né? As oligarquias nordestinas, elas exigiam uma maior autonomia, eles exigiam uma descentralização política, eles queriam que as províncias tivessem mais autonomia, né? Após a independência. Então, começando em Pernambuco, ampliou-se rapidamente para as outras províncias, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte. Então, o imperador, na verdade, ele continuou concentrando as suas decisões no Rio de Janeiro. Adotou uma monarquia altamente centralizada, absolutista, né, com a criação do poder moderador, e acaba que as outras províncias são obrigadas a aceitar o poder centralizador de Dom Pedro. Bem, a Confederação do Equador ele foi um movimento contrário à centralização do poder imperial, como eu já falei para vocês. Daí, portanto, esse caráter revolucionário, tá? E eles tinham uma ideia que vinha mesmo do ideário iluminista, tá? As ideias eram, as reivindicações eram de liberdade, igualdade e fraternidade, e eles queriam a instauração de uma república no Brasil. Bem, a insatisfação ela vai ser muito forte quando o imperador ele nomeia, né, um presidente para a província. E aí, quando ele nomeia um presidente para a província, a população de Pernambuco eles começam a sair às ruas e as outras regiões aqui, as outras províncias passam a aderir ao movimento, visto que as províncias não tinham autonomia para escolher o seu próprio governo, né? Então, imagine que cada província dessa corresponde a um estado hoje. Então, os estados têm autonomia para escolher os seus líderes, os seus governadores. E nessa época, o imperador nomeou um presidente para a província e não deixou que a população tivesse a liberdade de escolha, tá? E essas regiões, elas se proclamaram em 2 de julho uma confederação do Equador. Eles queriam se desligar do Brasil, tá? As penas impostas aos revoltosos foram bem severas, porque Dom Pedro não atendeu aos seus pedidos, tá? Então, você tem aí Frei Caneca. Frei Caneca foi um participante, né, da Confederação do Equador e também participou antes da Revolução Pernambucana, em 1817. Ele era um religioso e, ao mesmo tempo, um político. Frei Caneca foi condenado à forca, mas acabou sendo fuzilado porque o Carrasco se recusou a executar a sentença. Mesmo com o fim da Confederação do Equador, a insatisfação contra o absolutismo do imperador continuava e crescia cada vez mais. Então, a população não aceitava, né? Algumas províncias não aceitavam, inclusive Minas Gerais era uma das províncias que vinham rejeitando, né, esse governo centralizador que se preocupava, né, com o Rio de Janeiro, São Paulo, mas as outras províncias estavam esquecidas. Bem, e aí vem a Guerra da Cisplatina, tá? Nós vimos ainda que durante o governo de Dom João, ele anexou a Cisplatina, foi anexada ao Império Português, né? E aí, em 1825, a Cisplatina ela consegue declarar sua independência em relação ao Brasil e ela sai, né, do Brasil e se anexa à Argentina, tá? Inclusive com um novo nome, como República Oriental do Uruguai. E aí, como represália, né, essa independência, né, do território acabou sendo um duro golpe no governo de Dom Pedro, e aí ele declara guerra à Argentina, e o principal motivo era o controle da navegação da Bacia Platina.
Bem, para fazer guerra contra a Argentina, Dom Pedro I vai recorrer a empréstimos, ele vai pedir empréstimos externos, aumentou mais ainda a crise econômica interna e atraiu muitas críticas políticas e a sua imagem foi ficando desgastada, tá? Porque além do seu poder absoluto, ele trouxe para o país muitas dívidas, problemas políticos, né? Vidas perdidas, então foi um momento muito complicado durante o governo de Dom Pedro I. Aí você tem também a questão do trono português. Foi outra questão complicada em seu governo, porque seu pai morre em 1826, e aí pela sucessão, Dom Pedro deveria assumir o trono português. Porém, Dom Pedro abdica em favor da sua filha Maria da Glória, também conhecida como Dona Maria II, né? E aí, como ela ainda era menor de idade, Dom Pedro vai nomear Dom Miguel, irmão dele, como regente no trono. Porém, Dom Miguel dá um golpe e acaba usurpando, né, o trono da sua sobrinha, acaba usurpando o trono da filha de Dom Pedro. Bem, e aí Dom Pedro acaba exigindo que tropas brasileiras restituam o poder à sua filha imediatamente. Os políticos brasileiros acabam acusando Dom Pedro de se preocupar mais com os problemas de Portugal do que com os problemas do Brasil. E aí, Dom Pedro dividia-se entre o governo do Brasil e a necessidade de assegurar o trono português para sua filha. Agravando esse cenário, o imperador contraiu novas dívidas com a Inglaterra para enfrentar os exércitos contra o seu irmão Dom Miguel. Aí está a imagem de sua filha, tá? Então, embora a Constituição de 1824 determinasse que o regime vigente do país seja liberal, o governo ele é autoritário. Dom Pedro impõe a sua vontade aos políticos, gerando um crescente conflito com os liberais, tá? Então, os movimentos liberais eram aqueles movimentos que combatiam, né, com sucesso os governos absolutistas. Para quem não lembra, esses movimentos liberais estavam sempre na luta contra os governos absolutistas. E aí, gente, o que acontece? Preocupa também o excessivo envolvimento com a política interna portuguesa e, em 1825, a derrota do Brasil na Guerra da Cisplatina agrava cada vez mais a crise política. Então, a sua última tentativa de recuperar o prestígio político acaba sendo frustrada, pois ele vai fazer uma visita a Minas Gerais. Minas Gerais era uma região que tinha um índice de maior rejeição ao governo de Dom Pedro. Lá ele vai ser recebido com frieza, especialmente em função dos boatos, né? Dos boatos que circulavam ali sobre um golpe para restaurar o absolutismo. A intenção, na verdade, dele, a sua ida a Minas Gerais, era costurar um acordo político com os políticos da província, mas alguns setores da elite mineira fizeram questão de ligar Dom Pedro ao assassinato de um jornalista, que era o Líbero Badaró, pois esse jornalista fazia críticas pesadas ao governo, tá? E isso prejudicou mais a imagem de Dom Pedro I. Então, alguns portugueses que estavam instalados no Rio de Janeiro acabam promovendo uma manifestação pública em favor do imperador, e quando ele retorna de Minas Gerais, né, quando ele volta ao Rio de Janeiro, esses portugueses resolvem fazer uma festa para apoiar o imperador. E aí os brasileiros que estavam ali, eles se manifestaram contra, né, esse movimento. Os brasileiros, rejeitando as manifestações, se confrontaram, né, com os portugueses, num movimento que deu origem à Noite das Garrafadas. Então, durante 4 dias, brasileiros e portugueses chocaram-se, lançando garrafas, quebrando as vidraças das casas e atirando pedras e pedaços de paus uns nos outros. Isso foi desencadeado por setores antilusitanos, a conhecida Noite das Garrafadas. E aí, gente, Dom Pedro vai tentar inutilmente acalmar a sua oposição, sugerindo um ministério composto só por brasileiros.
Entretanto, os ministros do Brasil foram substituídos só por ministros portugueses. Aí piorou ainda mais a situação de Dom Pedro. Nesse contexto, os militares acabaram apoiando a população e se reuniram, né, para readmitir o Ministério dos Brasileiros, que havia sido deposto, que havia sido tirado. E Dom Pedro disse: não vou atender o pedido e vou manter o ministério, o meu ministério só com portugueses. E aí, sem condições de continuar o governo, em 7 de abril de 1831, ele abdica, né, do trono, retorna para Portugal e deixa o trono para seu filho, Pedro de Alcântara, que tinha só 5 anos de idade, e vai nomear um tutor, que é José Bonifácio, pois seu filho ainda era muito jovem, tá? Bem, galerinha, essa é uma outra parte da história do Brasil. Dom Pedro deixa seu filho, porém ele era muito novo para governar, e nós vamos entender nas próximas aulas quem realmente ficou governando o Brasil durante esse tempo, enquanto seu filho ficaria maior de idade. Obrigada pela participação de vocês. Qualquer dúvida, voltem a assistir a videoaula ou, né, leiam o material, leiam os slides e podem também tirar dúvidas comigo. Agradeço a participação de vocês, um forte abraço e bons estudos.